dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos retomar a nossa lição número 20, ok? Hoje, parte B, certo? Sendo que, na verdade, essa é a parte 1 da lição Pecados Escravizadores, que é essa lição número 20. O que, obviamente, demonstra que semana que vem nós vamos continuar no mesmo assunto. E nós paramos na página 358, na letra C, e vamos agora para a letra D, ok? Qual é o assunto que nós estamos aqui? É importante a gente dar um retorninho só nos títulos maiores, né? Nos subtítulos maiores. Identificando os pecados escravizadores, nós vimos características de um pecado escravizador, 1. 2. O ponto de vista humano sobre os pecados escravizadores, 3. Algumas explicações erradas que o homem oferece para os pecados escravizadores, 4, que é o que nós estamos agora, algumas tentativas do homem para lidar com os pecados escravizadores, certo? Então já falamos sobre internação clínica, programas que tentam ajudar a controlar a pessoa. Letra C está falando sobre o uso de medicamento, né, de drogas para alterar o humor. Alguém disse uma vez que todo ano surge uma nova pílula da felicidade. Então, nós vivemos uma geração, irmãos, especialmente países mais desenvolvidos, altamente medicada. Tem gente que não acorda sem um up, né, alguma coisa para lhe colocar para cima, e não dorme sem um down, alguma coisa para lhe colocar para baixo. Então uau, loucura, né? Como é que a gente pode... E veja bem, quando você vai examinar de verdade, não há realmente um quadro de doença, certo? Mas é uma fuga que as pessoas têm criado na loucura de vida que a maioria tem vivido. Então vamos continuar, irmãos, algumas tentativas do homem para lidar com os problemas escravizadores. Antes de mais nada, vamos orar. Deus querido, obrigado por estarmos aqui mais uma manhã, obrigado pela tua presença constante em nossas vidas e a habitação do teu Espírito, pelo qual a nossa mente é iluminada para entender a tua vontade e a tua palavra. Ajuda-nos nesta manhã a ouvir esta palavra e a aplicar às nossas vidas. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Letra D, já seguindo agora, providenciar, novamente, é uma tentativa humana para lidar com os pecados escravizadores, ok? Providenciar para que a pessoa participe de um grupo de apoio secular, composto de outros que têm passado pelo mesmo problema. Esse grupo, melhor que qualquer outro, pode entender aquilo que a pessoa está enfrentando. Isso é o que a pessoa pensa. Irmão, isso aqui tem se transformado em algo tão comum, eu não sei se em todos os países do mundo, mas particularmente nos Estados Unidos, que virou até uma piada de desenho animado, de animação. Lembra do como é que é o nome? Ralph, Detona Ralph. No primeiro filme, o Detona Ralph ele é um personagem de videogame, certo? Que destrói tudo. Então tem um grupo de apoio, um support group, para vilões. Então ele se reúne. Eu sou um vilão. Tem até um negócio que eles repetem juntos para dar apoio um ao outro, porque eles estão deprimidos, né, com a forma como eles são tratados por todo mundo. Então isso virou um negócio incrível de uso, né, bastante expandido. Por exemplo, se há uma catástrofe, aí já cria um grupo de suporte para o pessoal da catástrofe. Se Mariana e Brumadinho tivesse sido em um país desse, já teria lá grupos de apoio para conversar sobre o que você está sentindo e tal. Veja bem, eu não vou tirar de todo a sua serventia, porque, por exemplo, um soldado que foi para uma guerra de verdade, né, uma coisa que viu o amigo explodindo em pedaços para cá, viu outro morrendo para lá e volta com estresse pós-traumático, né? E aí precisa conversar sobre isso. Conversar comigo tem sua serventia, mas depende de conversar com outros soldados que passaram pela mesma situação. Enfim, a questão, meus irmãos, é que esse tratamento, essa ideia, ela é superficial. Ela não tem um alcance realmente na raiz do problema. Você vai apenas, uma roda de lamber ferida, né? Cada um lambe a ferida do outro, vai passar, e não há realmente uma solução apresentada. Olha a nota aí, meus irmãos.
Embora os integrantes de um grupo de apoio não cristão estejam, em geral, conscientes das consequências do seu comportamento mau, pecaminoso, e possam advertir outros devidamente, o entendimento e consequente ajuda vem das próprias pessoas que fazem parte do grupo e não de Jesus Cristo. Sem diretrizes bíblicas, a comunicação nos grupos constitui-se geralmente de emoções expressas de forma pecaminosa, confrontações em ira, lembranças de pecados passados, fofoca, blasfêmia e soluções não bíblicas. Com frequência, a ênfase no eu é de importância fundamental para progredir como membro de um grupo secular de apoio. Então, por exemplo, vamos fazer o grupo aqui de parentes de vítimas de Brumadinho. Provavelmente eles vão ficar 1 hora em roda conversando sobre a raiva que eles têm da Vale do Rio Doce. Não vai resolver absolutamente nada, porque esse não é o objetivo da transformação de vida, certo? É resolver exatamente esse sentimento de ira, de raiva, que mesmo que justificado, certo? Não convém a quem quer ser um imitador de Cristo e quem quer experimentar uma verdadeira cura. Eu não estou minimizando o crime, na verdade, para mim, o pedido do promotor público de que, se não me engano, 14 pessoas da diretoria fossem presas, devia ser exatamente isso, porque é uma atitude, uma atividade já se comprovou criminosa, né? Minas Gerais está assolado por essa prática, mais tragédias vão acontecer se nada for feito, mas esse não é o ponto. O ponto aqui é que para cura e transformação pessoal, você ficar em roda falando desse problema não vai resolver em absolutamente nada. Isso dito, irmãos, por outro lado, você fazer uma roda onde você possa trazer uma perspectiva bíblica de cura, aí eu concordaria. Eu só tenho lá minhas dificuldades de que essa roda ia durar muito. Porque como não tem ninguém lambendo a minha ferida, eu não volto na próxima reunião. Porque não resolve para a pessoa, tá? Ela não vai ter aquele sentimentozinho dele de estamos aqui juntos contra aquele que nos fez mal e assim por diante. Ok? Letra E. Ensinar o indivíduo a gostar de si mesmo e a ser o seu melhor amigo. Isso é engraçado. Isto é, desenvolver uma autoimagem positiva, na tentativa de ajudá-lo a enfrentar o problema e lidar com ele em benefício próprio. Certo? Bem, eu não preciso aprender a gostar de mim mesmo. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Para os muito novinhos, essa é a música da década de 80, 90, sei lá. Então, nós não precisamos de ajuda para amar a nós mesmos. Nós já amamos muito. Tá? É uma noção errada de que alguém que se fere, que se prejudica de qualquer maneira, até mesmo que tira a sua vida, é porque se odeia. Isso não é verdade. Nós já tratamos isso em lições anteriores. Ok? Letra F. Ajudar a pessoa a encontrar outra forma de desabafo emocional para o seu problema. A terapia utiliza com frequência aconselhamento profissional e as técnicas de castigo e recompensa. Veja bem, até a primeira parte, ok, né? Ajudar a pessoa, outra forma de desabafo emocional. A questão é como vão fazer isso, que nunca é confrontando o seu erro, ou confrontando a sua necessidade de enxergar a situação de uma outra maneira. Essas notas, irmãos, são sempre para corrigir essa tentativa do homem de lidar com problemas escravizadores. A terapia para orientar o comportamento, pelo menos temporariamente, de forma a ser menos prejudicial para a pessoa e para aqueles que estão ao seu redor, mas fracassa em lidar com o problema básico da falta de um compromisso sincero com Deus por meio de Jesus Cristo. A obediência às Escrituras é impossível quando não há um relacionamento pessoal com o Senhor. E as novas direções ou expressões para o problema são, em geral, também pecaminosas. Esta abordagem falha em lidar com o desafio maior de morrer para si mesmo, de modo que agrade ao Senhor em tudo e edifique outros por meio do ministério e das expressões do amor bíblico. O ponto aqui, meus irmãos, é que se essa ajuda de encontrar outra forma de desabafo emocional não é bíblica, ela não serve porque ela é só superficial. Se ela for bíblica, mas não for precedida de transformação, conversão, de regeneração, ela é inútil, certo? Eu e você, habitação do Espírito Santo, salvo, né, lavado, remido, enxaguado no sangue de Jesus, né? Uma luta para viver uma vida santa. Aí você vai ensinar uma pessoa que não nasceu de novo, como é que funciona isso? Chega a ser até contraditório. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque esses cursinhos enlatados, que uma parte presta, outra parte não presta para nada, vive fazendo esse apelo, certo? Eu digo isso porque nós também já fizemos.
certo? Lá no Paleolítico da comunidade Batista Videira, nós tínhamos aqui um curso para casais. A primeira e a segunda turma foi só da igreja. Da terceira em diante, ela era mista. Nós chamávamos. E veja bem, ninguém faz isso porque é ruim não, viu, irmãos? Nós também não. Era boa intenção. Chamávamos amigos descrentes para participar. Desses amigos descrentes, todos que participaram, nós fomos até a 8ª turma. Olha ao redor, não tem nenhum aqui. Nós só demos bons conselhos de como salvar o seu casamento. Eles agradeceram, disseram, pastor, só é top, ó, tá. E foram para o mundo, igualzinho vieram. Porque não houve regeneração, não houve transformação, não houve conversão. Certo? Então não adianta, para mim não adiantou de absolutamente nada. Nada. Jogamos tempo fora nesse sentido. Da mesma maneira, você pegar uma pessoa e tentar mudar o comportamento dela, baseado em princípios bíblicos, certo? E sem uma transformação, sem um novo nascimento, não há real progresso. Muitos dos livros que você tem aí, meus irmãos, que o pessoal vive elogiando, trabalham exatamente isso, é comportamentalismo. Nós tratamos bastante isso quando falamos sobre criação de filhos, certo? Os títulos dos livros de Ted Tripp acertam na mosca, pastoreando, instruindo o coração da criança. O que precisa, não apenas a criança, mas o adulto também, é de transformação interior, ok? Não apenas estou fazendo porque a igreja disse que tem que fazer, ou porque o pastor disse que tem que fazer, ou porque senão não vão gostar de mim, ou sei lá o quê. Eu estou fazendo porque eu fui ganho de dentro para fora pelo Espírito Santo, de que é isso que agrada o meu Deus. O meu comportamento precisa ser mudado, precisa ser transformado, ok? Letra G. Ensinar ao indivíduo que ele pode interromper várias atividades que estão associadas à sua doença ou à sua predisposição genética, ainda que estas nunca mudem. Vamos lá. A ênfase na responsabilidade pessoal é, na verdade, uma perspectiva bíblica. Até aí tudo bem. Embora a associação às escrituras seja, no geral, desconhecida ou evitada intencionalmente. A cobrança exercida por outros, associada com frequência a este método de lidar com os problemas, também tem fundamento em princípios bíblicos, mas esse fundamento é quase sempre omitido ou negado. Está vendo só, irmãos? Eles estão usando ideias bíblicas sem utilizar a Bíblia, ok? O mundo faz isso direto. É interessante que eu não vou lembrar algum de cabeça aqui, tem uns 3 ou 4 ditados populares que a gente cita por aí, ou algum país usa, que na verdade vieram da Bíblia. Mas não mencionam isso. Se tivesse saído do livro de sânscrito do budismo, todo mundo diria, porque é muito maneiro, muito legal, né? Mencionar a sabedoria milenar do budismo. Mas o cristianismo não. O cristianismo é conservador, retrógrado, é reacionário. Então não é bom se associar a esse tipo de gente, né? Então, irmãos, cada vez mais nós vamos ver essa solução que reconhece a verdade, mas não dá o braço a torcer da sua fonte, ok? É sobre isso que nós estamos vendo até esse ponto aqui. A abordagem secular enfatiza, em geral, que a pessoa não tem força natural suficiente para ser responsável. Mais uma perspectiva bíblica que não costuma receber o devido crédito. É verdade, né? Paulo falou, o bem que eu quero, isso eu não faço, até aí está bom. Aí vem o nosso mais. Mas que a força e o poder necessários vêm do apoio de outros, ou de algo definido como fonte divina, ou, geralmente, poder superior, ou força superior. Certo? Aí que está o problema. Embora interromper as atividades pecaminosas seja algo recomendável, a ênfase ainda está no homem, e não em Deus. A mudança completa e sobrenatural que pode ocorrer apenas mediante o poder de Jesus Cristo não acontece nem é enfatizada. Sem o novo nascimento espiritual, uma pessoa não receberá o poder do Espírito Santo para que possa alcançar mudança e entender a palavra de Deus. Irmãos, eu fico muito triste porque eu já presenciei muitos irmãos, muitos livros, muita coisa, aonde, se você espremer, não tem um grama da pessoa de Deus, do Evangelho, é absolutamente nada. É puro moralismo, bons conselhos, desassociados da palavra de Deus. É muito perigoso, irmãos, quando uma pregação, quando um livro, quando um artigo, quando um aconselhamento, você pode editar as palavras Deus, Bíblia, Jesus, tirar, e aquilo ainda fica de pé. Não deveria.
A pessoa do Senhor Jesus deveria ser o sustentáculo de tudo aquilo que está sendo ensinado. Então, ontem, por exemplo, irmãos, a mensagem aqui no CFM, nós falamos sobre legado piedoso, certo? Da maneira, quero crer assim, senão preciso rever meus conceitos, da maneira como foi exposto, se você remove a palavra piedade, que é uma palavra bíblica, a mensagem não se sustenta mais. Porque falava-se de conceitos que não ficam mais de pé se não forem aplicados juntos com a palavra de Deus. Esse é o ponto aqui. Pastor, mas a pessoa vai ser ajudada? Superficialmente. Nisso que a apostila está propondo. Não há profunda mudança real na vida da pessoa. E o Evangelho não quer apenas fazer um verniz, certo? É uma transformação estrutural na vida dele ou dela, ok? Letra H. Aprender a separar-se dos problemas escravizadores de outros, isto é, não ser codependente. Programas planejados para codependentes apontam com razão para o erro de adaptar-nos ao comportamento doentio pecaminoso de uma pessoa escravizada por um problema. Até aí, ok. Todavia, sempre um mais, um porém, um todavia, né? Todavia, a pessoa codependente também é definida como doente, devido ao relacionamento que ela estabelece com quem é escravo do problema. Em geral, os programas enfatizam que a pessoa se concentre na própria vida e não se ocupe em participar do comportamento doentio da outra pessoa ou em ocultá-lo. Embora as verdades básicas dessa ênfase possam ser semelhantes aos princípios bíblicos, a maneira de agir recomendada à pessoa codependente concentra-se na própria vida e recusa-se a desculpar os pecados alheios ou a se adaptar a eles. Baseia-se na sabedoria do homem e é contrária às Escrituras. Por exemplo, no centro da maioria dos programas seculares para codependentes está a ênfase no eu, isto é, você deve fazer algo em benefício próprio e não em benefício de outros. Os programas seculares para codependentes têm a seu favor o fato de promoverem apoio entre os membros do grupo e de não permitirem a transferência de culpa. Todavia, aprender a viver para Deus e edificar outros biblicamente não é algo salientado nesses programas. Com frequência, várias outras transgressões específicas das Escrituras são permitidas e, às vezes, encorajadas. Por exemplo, acesso de ira, lembrança de pecados passados, fofoca, incentivo à separação conjugal, expressões de amargura, ausência do perdão bíblico e da prática do amor bíblico. Veja bem, meus irmãos, como é que funciona isso? Eu sei que o texto é longo, mas dá para a gente esmiuçar. Então, eu tenho um relacionamento codependente com o João. O que é um relacionamento codependente, irmãos? Eu não consigo viver sem a aprovação daquela pessoa. Eu não consigo viver sem a opinião daquela pessoa. Há uma série de codependências que nós podemos mencionar aqui. Algumas, inclusive, doentias, né? A pessoa me faz literalmente mal, até físico, mas eu não consigo me afastar daquela pessoa. E aí a pessoa diz assim, não, você tem que reafirmar a si mesmo, tem que viver o seu próprio eu, você tem que valorizar a sua autoimagem. Tudo isso está fora do que a palavra de Deus coloca. O tratamento para com essa pessoa, a resposta para ela, é a mesma que nós temos repetido aqui o tempo todo, irmãos. É Cristo. É um relacionamento saudável com a pessoa que de verdade quer alcançar e transformar a sua vida e a pessoa que de fato já fez algo altruísta por si e de quem nós podemos e devemos ser dependentes. Para não usar a mesma palavra doentia, codependente. O grande problema, meus irmãos, é que a pessoa vincula a sua personalidade a outra de tal maneira que ela não consegue existir sem a sombra dessa outra personalidade. Eu não sei se você já passou por isso, não sei se você já conheceu alguém, mas é muito difícil você explicar para a pessoa que ela não precisa daquele outro. Agora, olha o problema. Mesmo que você convença do mal que aquela pessoa está fazendo, sabe o que ela vai fazer? Ela vai se atrelar a outro. Eu sei que é uma ficção e é uma comédia, mas tem um filme chamado Drácula, acho que é Amor à Primeira Mordida. E o Igor, né? Ele era servo do Drácula, né? E ele era corcunda e ficava andando, sim, mestre, com uma vozinha mais ou menos assim.
E aí no final do filme, o Van Helsing mata o Drácula, certo? Que era aquele cara do Corra que a polícia vem aí, aperte o cinto, o piloto sumiu, né? Aquele cara engraçadão. Bem, então o Drácula é morto, certo? Aí o Van Helsing, Igor, você está liberto, você não tem mais necessidade de se submeter a ele está morto. E ele vai consertando a corcunda. Sim, sim, sim. Aí no final o Van Helsing diz, vem aí, Igor. Sim, mestre. Ele só mudou de escravidão. Ele servia ao Drácula, agora ele fala igualzinho, e a corcunda volta, ele vai atrás do Van Helsing. A questão aqui, meus irmãos, é uma figura perfeita do codependente. Se você o livra daquele lá, o convence, ou a pessoa até morre, ele se atrela a outra pessoa. E tem gente que é sutilmente assim nas amizades. Amizade não pode ser um relacionamento de codependência. Não é isso que a Bíblia fala. Leia Provérbios, selecione todos os textos sobre amizade. O preferido meu, é claro, é 17:17. Como ferro ao ferro afia, assim o amigo. O codependente, toda vez que o amigo, não sei se é bem amigo, né? Vai confrontá-lo, vai ferir com ferro, vai ser uma luta para ele, porque ele não quer uma amizade dessa, quer alguém que lhe carregue no colo, né? Que lhe mime e assim por diante. Porque, obviamente, ele não quer uma verdadeira amizade bíblica, tá? Nós vamos agora, irmãos, para o ponto 5. Alguns resultados de você permanecer escravo do pecado, certo? Os pecados escravizadores, o que ele vai resultar na nossa vida? Bem, esse slide foi muito bem feito, sem spoiler nenhum. Esqueci de botar para sair aos pouquinhos. Então, não olhe as letras subsequentes, olhe só a letra A. Deus não garante que Ele ouvirá as suas orações ou responderá aos seus pedidos. Vamos lá. Salmo 66, versículo 18, depois Isaías 59. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Isaías 59, 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Há diversos exemplos que nós poderíamos mencionar aqui, irmãos. Mais uma vez eu conversava com uma mãe, um filho muito enfermo, e ela falava repetidas vezes na nossa conversa, parece que Deus não me ouve, parece que Deus não me ouve. De várias formas ela refraseava isso daí, parece que Deus não me ouve, e assim vai. Ela até citou a Bíblia, parece que o céu é de bronze. Legal. E na conversa, ficava claro, meus irmãos, que a oração dela era simples, cura o meu filho. E aí que está, meus irmãos, está vendo Provérbios 17:17? Mas amém, irmã, vamos continuar orando. Não é isso que essa pessoa precisa ouvir. Então, querido, aconselhamento bíblico, esse é o problema, você tem que interessar, né? Obviamente você tem que ser sensível à situação que ela estava passando, e eu procurei ser, mas eu precisava falar para aquela irmã, a irmã não está orando, a irmã está dando uma ordem a Deus. Por isso que parece que Deus não lhe ouve. Você está dizendo para Deus o que Ele tem que fazer. E sim, Deus pode curar seu filho num piscar de olhos, num estalar de dedos. Para Deus, irmãos, curar câncer e resfriado para Deus é a mesma coisa. Isso não tem diferença nenhuma. A grande pergunta, a grande interrogação numa situação dessa é: esta é a vontade de Deus? É isso que Deus vai fazer? É como aquele pastor que eu já mencionei algumas vezes, né? O pastor Irlande, esse era o nome dele, vivo misturando o nome dele. Ele falecendo, né, já de câncer, a igreja orando no Brasil maciçamente, e ele veio com essa frase que é perfeita: se Deus ouvir a oração de vocês, todos verão a glória de Deus. Se Deus não ouvir a oração de vocês, no caso de responder não, né, ouvir ele sempre ouve, eu verei a glória de Deus. Essa é a perspectiva correta. Não é Deus não está ouvindo a minha oração. Está sim. Ele sempre ouve a nossa oração, irmãos. Pastor, mas aqui está dizendo que Deus não vai ouvir. A ideia aqui, irmãos, do ouvir é atender. O Deus onisciente não vai ouvir uma palavra que sai da sua boca, Ele ouve tudo. O ouvir aqui é: Deus não atenderá a nossa oração quando eu acalentar pecado no coração.
Então deixa eu colocar de forma bem clara aqui, irmãos. Ninguém está falando de salvação, ok? Existe uma pequena parcela da nossa congregação que é novo convertido, então é importante salientar isso. Ninguém está falando de salvação. Nós estamos falando de comunhão, ok? É a mesma ideia de pai e filho, tá? Então o filho aprontou, mas aprontou feio e tal, e uma coisa está complicada entre ele e o seu pai. Deixou de ser filho? Em absoluto. Continua da mesma maneira. Nenhum pai, pelo menos que não seja completamente maluco da cabeça, toda vez que o filho apronta, vai no cartório e diz assim, eu queria tirar o nome do meu filho aqui da minha... Não. Isso existe. Aí o filho pede perdão, conserta, devolve o nome dele para aqui. Isso não existe. Isso, aliás, é uma ótima ilustração da perseverança dos santos, né? Nosso nome está no livro da vida e Deus não tem errorex. E nem borracha, nem lápis com borracha atrás. Né? Lá vou apagar o nome dele de novo, pecou, ó. Aí pediu perdão, veio à frente, né, chorando em lágrimas. Oh, vou escrever o nome dele agora, vou usar até letra artística, porque ele se arrependeu bem bonito. Isso é uma palhaçada, desculpe. Acreditar na doutrina dessa, irmãos, é brincar com a graça de Deus. E, na verdade, também brincar com a pecaminosidade humana. Enfim, assim, meus irmãos, a nossa oração ela é interrompida por causa dessa quebra momentânea de relacionamento. Aí é que vai o problema, irmãos. Aí eu vou perpetuando isso na minha vida. Aí você vai murchando espiritualmente, vai perdendo o vigor espiritual. Salmo 51. Enquanto eu me calei, meus ossos ressecaram. O meu vigor foi embora. É o que Davi está falando. E ele fez isso, irmãos, por mais de um ano. Por que nós sabemos? Porque ele peca com Batseba. A criança nasce, certo? E depois de algum tempo ela morre, porque aí que Natan vai, no mínimo você pode colocar 9 meses, mas talvez Natan tenha esperado algum tempo, né? Deus tenha esperado algum tempo pelo arrependimento de Davi, que não vem. E aí vem aquela confrontação e tarará, né, o camarada que tinha muitas ovelhas, pegou a ovelhinha do outro que só tinha um, você conhece a história, né? E aí diz, olha, Deus vai fazer isso, 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 e o seu filho vai morrer. Então vamos colocar só 9 meses, irmãos, contando que ela não teve um parto prematuro nem nada. 9 meses. Deu para entender o Salmo 51? Mas graças a Deus, irmãos, que tem o Salmo 32, que é o da restauração do arrependimento. Apesar da ordem, né? Assim, é o 51 primeiro, depois o 32 que nós precisamos ler. Então, meus irmãos, a perda do poder do direito da oração é algo muito sério. A oração, irmãos, essa frase tem 300 autores, frase bonita, todo mundo quer ser autor, né? Ela é a respiração da alma, já disse alguém. A oração é a alma respirando o ar de Deus. Mas quando você perde esse privilégio da presença de Deus, porque Ele está dizendo, primeiro trata do seu pecado. A sua primeira oração comigo tem que ser tratar do seu pecado. E aí a gente tem a nossa vida perdendo a sua vitalidade. Letra B. Você colherá consequências tanto espirituais como físicas. Ok? Vamos ler o Salmo 32, 3 a 5, porque a gente acabou de mencionar aqui. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse... Confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Esses dois textos estão tão entrelaçados, irmãos, que eu acabo confundindo qual parte está em um e qual parte está em outro. Mas vamos ler o 51:3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Então, consequências vão vir, tanto espirituais como físicas. Falando em consequências físicas, reveja a nossa aula sobre depressão. Viu só, irmãos? Quando nós estamos encaixando, ninguém está dando ponto sem nó. Está tudo junto aqui. Ok? Repetindo. Cerca apenas de 5% dos casos de depressão possuem uma origem física, hormonal, vitamínica ou qualquer coisa assim. Os outros, meus irmãos, não tem bactéria, não tem fungo, não tem vírus, não tem deficiência de coisa alguma. A origem é espiritual. Certo? A manifestação é física, mas a origem é espiritual. Então, para você resolver, você tem que fazer o caminho inverso. Tem que ir até a fonte, saber aonde o problema começou.
aonde a desobediência, aonde o pecado começou, para que seja tratado a partir dali e, eventualmente, isso vai consertar o resultado que todo mundo vê, que é a parte física, certo? Então, Davi estava experimentando exatamente essa somatização por causa do seu pecado. Letra C. Você perderá a alegria da sua salvação e poderá duvidar do seu relacionamento pessoal com o Senhor. Isto é, poderá duvidar da sua salvação. Já também tratei disso daí N vezes com N pessoas. E o problema não é, meus irmãos, Deus não me ama. Não, é nós que não amamos Deus. A perda da certeza de salvação não vem pela falta das provas do amor de Deus, mas pela falta da prova do nosso amor para com Deus, pela desobediência e coisas similares. Salmo 51, 8 a 12. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito pronto a obedecer. É engraçado que Davi não fala, devolva-me a salvação. Então ele sabia que o seu status para com Deus, né, seu relacionamento não havia mudado, a não ser pela perda da alegria da salvação, pela perda do vigor espiritual por causa do repetido pecado. Deixa eu fazer um parênteses aqui, meus irmãos. De 60% a 75% dos cristãos nunca leem a Bíblia, a não ser quando estão em culto. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês, irmãos. Baseado no Salmo 1, baseado em Josué capítulo 1, não ler a palavra de Deus com periodicidade é pecado ou é apenas uma má escolha? O que você acha, irmãos? Quantos acham que é pecado? Não, pecado. Ok? A Bíblia tem sobejadas evidências da necessidade do Filho de Deus ler a palavra. Essa semana na academia, eu estava ouvindo no Spotify uma mensagem de John Piper, em que ele fala exageradamente disso para um grupo de pastores, interessantemente, sobre a necessidade de medir, como ele colocou, medir o vigor do seu ministério e fazer uma comparação, um interrelacionamento com o vigor do seu tempo na palavra. Achei aquilo, vovô Piper acertou na mosca. Meu ministério está fraco e tal. O camarada, ele passa um tempão na Kombi distribuindo sopão. Outra parte do tempo ele está ocupado com a obra física da igreja, porque estão fazendo mais algumas salas, ele não tem tempo para estudar, não tem tempo para ler, não tem tempo para orar. O resto do tempo ele está cuidando de papelada, não sei o quê. Aí ele prepara a mensagem quando? Sábado à noite, quando não é domingo. Ele quer vigor no seu ministério? Pai, para estar certíssimo. E a mesma coisa, irmãos, nós podemos aplicar à nossa vida. A falta do vigor espiritual vem de um pecado, em grande parte da igreja do Senhor, que vive, para usar agora outro desses monstros que todo mundo fala, né? Como diz o Paul Washer, uma doutrina que vem de musiquinhas fracas. Boa parte do povo evangélico, irmão, cita versículo bíblico sem nem saber que é versículo bíblico, porque só aprendeu como letra de música. Ou estava escrito na camisa de alguém. Eu já vi algumas camisas evangélicas que vem versículo bíblico, eu só lamentei porque no final não tinha referência. Porque vai muito cristão, muito crente aprender, porque via, nossa, que camisa maneira, eu quero uma para mim. Só falta ele perguntar, tirou da onde essa frase, cara? Mó maneira aí. É de um livrinho antigo que tem aí, capa preta geralmente, agora está mais moderninha, tem flores e etc. Uma completa ignorância das escrituras. Aí você vai dizer que a vida dessa pessoa não vai ser sem vigor? Volta a repetir. Você faz devocional todo dia, supostamente. Você lê a palavra todo dia, supostamente. E a sua vida é uma tremenda de uma luta. Agora, meu irmão, faz o seguinte. Projeto para agosto. Passa agosto todinho sem fazer devocional. Em setembro você me procura, me diga como é que vai estar a tua vida.
Quem topa? Eu tô fora. Fala você do projeto, eu tô fora. Porque eu já descobri, meus irmãos, como que dano que isso causa à minha vida. Pastor, mas como é que a gente não percebeu isso antes? Querido, é muito difícil o anêmico, é muito difícil o subnutrido dizer assim, ei, tô achando que eu tô anêmico. Eu tô achando que eu tô subnutrido. Ele vai fazer exames e aí o médico vai dizer, não, seu problema é anemia, você precisa de mais ferro. Seu problema é de subnutrição, você precisa se alimentar melhor, você está comendo muita porcaria, tem que ter uma alimentação mais equilibrada. É muito difícil. E assim caminha, meus irmãos, repito, de 60% a 75% dos evangélicos anêmicos e subnutridos por púlpitos fracos, vida devocional inexistente e musiquinhas fracas. É receita para o desastre. Que nós possamos, irmãos, aprender com humildade essa lição e seguir o caminho inverso na nossa vida particular com Deus, né? 1 João 2,4 para encerrar a letra C. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Muito bem. Letra D, você ficará cada vez mais triste e a sua vida se tornará mais difícil. Provérbios 28, 13 e 14. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Que texto, né? Bem, por que vai fazer isso? Por você dar lugar a Satanás, né? O final da nossa frase que está depois dessa referência. Efésios 4, 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Irmãos, a nossa grande luta é a ação imediata contra o pecado. Então, ele vai surgir na minha e na sua vida, não tem para onde, né? Seria maravilhoso eu poder prometer para você, depois que você terminar o curso de autoconfrontação, você estará livre de todos os seus pecados. Oh, glória! Seria ótimo, irmãos. É uma maravilha, mas eu não posso prometer isso porque tal promessa é antibíblica. Você vai pecar, provavelmente até hoje, talvez esteja pecando agora. Não sei, não gostou do meu corte novo, sei lá, você está aí me julgando, falando tal. E aí, esse pecado, irmãos, que vai nos acompanhar, só pode ter uma atitude para com ele, uma ação imediata. A ceia, o objetivo não é dizer assim, puxa, eu estou com uns 43 pecados, quando é que vai ter a ceia também, para eu ver se eu, né? Não é esse o objetivo da ceia. Também não era esse o objetivo do Yom Kippur, que era uma vez por ano em Israel. Oh, vamos pecar, daqui a pouco chega o Yom Kippur, aí a gente resolve no atacado, né? A ideia não era essa, irmãos. A ideia do pecado é tratamento diário, ok? É levar todo dia, se for necessário, o seu bodezinho ou sua ovelhinha para o tabernáculo para sacrificar, né? Lá em Israel, quero dizer. No nosso caso, graças a Deus por isso, é todo dia fazer, especialmente no momento devocional, o meu autoexame, olhar para a minha vida e pedir perdão. Na minha caminhada diária, surgiu o pecado no meu coração, nas minhas atitudes, imediatamente pedir perdão a Deus. Essa atitude, meus irmãos, ela pode ser repetitiva, talvez aos nossos olhos, ela pode até soar automática, mas nem sempre automático é ruim. Ah, pastor, eu acordo todo dia, automaticamente me ajoelho para orar. Você é um religioso, é? Meu irmão, glória a Deus. Eu acordo todo dia reclamando das dores do corpo. Você está acordando melhor que eu. Se esse é o seu automático, o automático não é necessariamente ruim. É um bom hábito que você desenvolve. Ok? E um ótimo hábito, irmãos, é imediatamente dizer assim, meu Senhor, pequei. E, obviamente, aproveitar aquele momento para dizer por que eu pequei. Por que eu sou tão irascível nessa situação de trânsito, por exemplo? Por que eu sou tão impaciente com o erro do outro? Por que eu sou tão suscetível a essa ou outra atitude que a pessoa tenha? Porque, meu irmão, a ocorrência do pecado na nossa vida, aquela ocorrência, ele é, na verdade, um sintoma. Que talvez você esteja muito corrido, pediu perdão, resolveu com Deus, beleza, mas põe um pino naquilo lá. Não joga logo na lixeira, não, tá? Não pega do desktop e joga lá na lixeira, não. Coloca lá no desktop, coloca um pino e diz assim, eu preciso tratar isso aqui, ó. Eu preciso da presença de Deus e descobrir por que eu ajo dessa maneira. É aí, meus irmãos, é que a verdadeira maturidade
vai chegar ou pode chegar às nossas vidas. Ok. Letra E. Você se coloca sob a disciplina corretiva do Senhor. Hebreus capítulo 12, não precisamos falar mais porque a gente teve uma semana inteira de devocional sobre isso, ok? Sobre a disciplina de Hebreus capítulo 12. E a severidade da disciplina para restaurá-la a comunhão com o Senhor e com outros aumentará. Provérbios 15, 10. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. É importante salientar, meus irmãos, que o pecado não resolvido sempre trará a disciplina de Deus. Por que eu sei disso? Hebreus capítulo 12. Se vocês estão sem disciplina, vocês não são filhos, mas são bastardos. Então a Bíblia deixa clara que todo pecado não tratado já está se transformando em escravizador. Eventualmente, certo? A conta vai chegar. Porém, nem sempre alguém que está passando por um tempo difícil, uma disciplina, um problema, deve estar em pecado. Não foi isso que fizeram com Jó, irmãos? E não era pecado. Certo? Então, vou dar um exemplo, irmãos. Uma certa celebridade evangélica teve uma tragédia pessoal. Irmãos, a rede social, que é, né, muitas vezes a fossa séptica do mundo, evangélica, foi de apavorar. Várias pessoas falando que o filho dela morreu por causa disso, disso, disso. O seu pecado está à porta. Não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, gente, como tem profeta mequetrefe nesse mundo, né? Eu discordo da teologia da irmã. Eu nunca cantaria as músicas dela. Eu não divulgaria o seu ministério. Mas eu dizer que o filho dela morreu por causa de disciplina é muita baixeza. Irmãos, isso não é nem questão de ser crente. É falta de humanidade. É falta de humanidade, de no mínimo respeitar a dor do outro. Graças a Deus, irmãos, que era uma minoria, pelo menos. Recentemente também, outra dessas celebridades, o filho se jogou na frente do trem. De novo, discordo muito do que ele escreve. Acho até que ele inventou muita coisa do seu testemunho. Ele trabalha nessa área supostamente de batalha espiritual. Mas, meu irmão, chore com quem está chorando. Não é hora de... Vai celebrar o quê? Você vai falar do quê? E lá você tem alguma comprovação de que foi a mão de Deus que pesou? Você tem alguma coisa para dizer? Você participa da vida dele? Você dorme com ele? Você mora com ele? Você comeu um saco de sal? Ah, pastor, mas pelo que ele vem fazendo no meio evangélico... Eu não estou brincando, irmãos. Eu cansei de argumentar com essas pessoas e alguns, inclusive, eu tirei dos meus contatos porque é venenoso esse tipo de pensamento. Então eu quero deixar bem claro, meus irmãos, nem sempre a coisa pode estar indo por ralo, nem sempre por causa de pecado. Deus está tratando a vida daquele irmão, sabe lá Deus por quê. Isso é entre ele e Deus, entre Deus e Jó. Aqueles 3 amigos dele lá que não deviam nem estar lá, só serviram para nos dar alguns bons textos de como não proceder num caso desse. Então é importante, irmãos, destacar bem claramente aqui, não saia dando profetada do que Deus está ou não está fazendo na vida de alguém. Se você não, nunca faça, porque você não tem revelação, dados sobre a situação espiritual que está acontecendo nos bastidores. Amém, igreja? Isso é algo muito sério, irmãos. Muito sério mesmo. Pode ser, pode, mas por enquanto, senta junto e chora. Se aquele irmão vier e abrir e falar assim, pastor, irmão, para mim, eu tenho convicção que isso é disciplina de Deus na minha vida por causa disso, 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 disso. Para você, ainda pode ser sim, pode ser não. Mas ajude aquele irmão naquela compreensão. Você pode dizer, meu irmão, eu não sei se é disciplina de Deus, mas se isso está lhe servindo para lhe trazer convicção de pecado sobre essa área da sua vida, vamos resolver isso daí, independente do que aconteceu. Porque, de novo, você não tem como nem concordar, nem discordar com o que ele está falando. Temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, com isso, realmente, porque acaba se tornando, na verdade, um mau testemunho para o mundo evangélico. Muito bem. Pela sua maneira de agir, letra F, você impedirá a comunhão verdadeira com os membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 5, 9 a 11. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês
precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Esse é um texto bem complicado. Ele fala sobre o jovem que estava tendo um relacionamento inadequado, pecaminoso com a sua madrasta, ok? E Paulo chega a dizer, nem no mundo a gente vê isso, ok? E aí ele fala o quê? Retire do seu meio e entregue a Satanás, e aí esse é o contexto que está aí. Então qual é o problema aqui, meus irmãos? O problema aqui é o que a gente chama de pecado de punho levantado. Você diz, meu irmão, está acontecendo isso na sua vida, certo? A palavra de Deus não concorda com isso, você precisa de mudança, de transformação, de arrependimento da sua vida, você coloca tudo claramente, e a pessoa diz, entendi, vou fazer assim mesmo. Esse é o pecado de punho levantado, dizendo assim, Deus, eu entendi, vou fazer assim mesmo. E isso é sério, meus irmãos. E a igreja não pode simplesmente dizer assim, tudo bem, né? Vamos amar o irmão. O verdadeiro amor ao irmão é mostrar a ele a seriedade do seu pecado. Dizendo, meu irmão, não é assim que a palavra de Deus diz que você deveria agir. E, irmãos, eventualmente nós vamos ser confrontados com esse tipo de situação. Ok? A pessoa ser tratada para disciplina e a pessoa dizer, eu não me submeto. Inclusive, é bom salientar que nós nunca excluímos do rol de membros desta igreja pessoas por causa de pecado. Ponto. Foram excluídas por causa de pecado, impenitente, certo? Sem submissão à direção da palavra de Deus e da igreja e de punho levantado. Eu estou fazendo errado, eu vou continuar fazendo, vocês não têm nada a ver com a minha vida. É o que a pessoa fala. E não tivemos 2 ou 3 exclusões. Eu não me refiro a desligamentos, né? Pessoas simplesmente desapareceram da igreja, foram protestados, não deram satisfação, elas são desligadas. A exclusão acontece por causa de pecado impenitente, são coisas bastante distintas. Ok? Letra G, para encerrar, meus irmãos, esse tópico. Você permanecerá no engano espiritual como um mero ouvinte da palavra de Deus e não como um praticante. Tiago 1, 24 a 22 a 24 vai falar sobre isso, sem poder discernir claramente o bem e o mal. E depois Hebreus 5, 14. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Ou seja, o pecado escravizador, o pecado não tratado, eventualmente ele vai danificar seu projeto de maturidade espiritual. Vai permanecer uma criança, né, espiritualmente falando, porque falta a você o tratamento de pecado, que é parte integral do seu crescimento. Muito bem, irmãos. Continuando, os efeitos do pecado escravizador, o círculo da vida. Interessante isso aqui. Para determinar os efeitos de um pecado escravizador, você precisa examinar como ele se manifesta em todas as áreas da vida. Se você praticar um pecado escravizador, ele acabará afetando todos os seus relacionamentos e as suas responsabilidades. Para encobrir o pecado básico, é possível que você desenvolva e pratique outros pecados escravizadores. Nós já vamos entender isso, irmãos, no gráfico que está na sua apostila, vai ser projetado, mas antes vamos ler Salmo 36, 1 a 4, e depois Provérbios 5, 22 e 23. Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama planeja a maldade. Nada há de bom no caminho a que se entregou. E ele nunca rejeita o mal. Provérbios 5, 22 e 23. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Irmãos, tristemente nós já conhecemos pessoas que são cristãos, né? Se você pergunta sobre a salvação, explica direitinho e tudo mais, mas a vida simplesmente é uma tragédia. Quando você vai investigando, você percebe que ele se apegou a um determinado pecado na sua vida
E aqui, necessariamente, irmãos, não é porque o camarada ou a mulher tem um amante. O pessoal pensa só nessas coisas, né? Não. O pecado dele é totalmente diferente. É de teimosia, de insistir em determinadas atitudes na vida. Jogando fora horas e horas de aconselhamento, você diz para ele, vai por aqui, ele vai por lá, sobe, ele desce, senta, ele levanta. E chegou ao ponto de eu dizer assim para ele, meu irmão, eu não sei, parece que você gosta de jogar seu tempo fora. E o meu. Porque você vem aqui e fala do problema, o problema é recorrente, e você ouve a solução para o problema pela palavra de Deus, passa-se 1, 2, 3 meses, você volta e a vida está igualzinha. Então, eu não sei o que a pessoa quer fazer. E aí, o problema, minto, a vida não está igualzinha, está mais enrolada. Porque é exatamente isso que o nosso ponto está falando. Está começando a ramificar para outras áreas da sua vida. Ok? Porque, meus irmãos, é praticamente impossível você botar aqui, eu estava falando com a Leila no caminho, sobre uma divisão de jardim que a gente coloca, né, para que a grama não entre na parte das pedrinhas, né, faz aquelas jardins bem bonitinhos e tal. Você não tem como fazer isso com a sua vida, colocar divisões para dizer assim, não vou pecar só aqui. Tá, aqui eu vou pecar muito, porque desse pecado eu não abro mão de jeito nenhum. Não tem como, vai enraizar. Você pode até achar que tem uma divisão, mas a raiz passa por baixo. O pólen é levado, o pólen do mal, né? Vai levar para lá e vai, né, começar a nascer coisa que não presta em outras áreas da sua vida. Olha lá esse círculo aí. Pecados escravizadores. Romanos 6,12 e 1 João 3,4 são os nossos textos para isso daí. Oi? Não, mas eu não coloquei aí também, não? Tem certeza? Tá. Romanos 6,12 e 1 João 3,4. E aí estão, meus irmãos, as áreas que podem ser atingidas. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Não, errei. Cadê? Esse texto também é muito bom, mas não tem nada a ver com o assunto. Romanos 6,12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Eu quero trazer outro exemplo, irmãos. Caim. Caim havia feito um pecado mais ou menos grave, né? Matado seu irmão e tal. E aí o que acontece? Logo em sequência, ele já começa a falar desaforo para Deus. Ou seja, a sabedoria do camarada foi embora de uma vez só. Né? Deus vai confrontá-lo. E aí ele fala, sou eu o guardador do meu irmão? Eu fico vendo, irmãos, não tinha mais ninguém, né? Não sei, Adão e Eva e as irmãs lá. Mas eu fico pensando do pessoal do lado dele, vendo ele falando desaforo para Deus. Eu faria bem assim. Por medo do raio cair na cabeça do caboclo, porque tu tá doido, amigo? Mas já é ruim. Você sabe quando você está em família e tem aquele irmão que solta aquele desaforo com seu pai, com sua mãe, e você... né? Imagine com Deus. Isso é consequência, meus irmãos, do pecado na vida de Caim. Na nossa vida, irmãos, olha essas áreas aqui. Trabalho e escola, certo? Vai afetando a convivência com os colegas de trabalho, com os colegas de escola. Vai começando a se manifestar. Daqui a pouco seu filho nunca deu problema, você é chamado na escola. É algo que ele vem que vem atrapalhando sua convivência, porque vem lá de trás, certo? Ele não precisa de psicólogo, ele precisa de arrependimento e às vezes de peia, né? Saúde, nutrição, sono, descanso, exercício físico. Veja bem, meus irmãos, eu sei que às vezes as pessoas tratam aquilo lá, tá, esse gomo aí, com um pouquinho de idolatria, certo? Mas veja bem, tá, eu não trato com idolatria, mas será que eu posso tratar com completo desprezo? Não cuido do meu corpo, não faço sequer a caminhada, como desnecessariamente, como mal, durmo mal. Aí, com 40 e poucos anos, eu estou diabético, hipertenso. Ah, Deus não me ama. O quê? Oh, Senhor, como permitiste isto? Simples. Você jogou a sua vida fora. E depois a culpa é de Deus? Pô, irmão, sério.
Há muita coisa na nossa vida que são repetidos tiros no pé. Não temos nem mais pé, de tanto tiro que a gente já deu. E uma delas é isso daí. Saúde, nutrição, sono, descanso, exercício físico. De novo, não estou aqui dando os adventistas que são paranoicos com isso, né? Olha, não sei o que, tá, vamos começar a publicar livro de alimentação e de nutrição. Não. Mas, rapaz, a gente precisa, irmãos, dosar mais a nossa vida. Se você não gosta de academia, compra uma bicicleta. Não gosta de bicicleta, compra um bote e vai para o Rio Branco. Não gosta de remar, sei lá. Mas ficar o tempo todo na rede, vai fazer caminhada, vai fazer alguma coisa, mas cuide-se de alguma forma. Nossos antepassados não precisavam nem se preocupar disso, porque eles iam a pé para os lugares. No máximo tinha um animalzinho de carga que era caro. Você tinha um burrico, né? Jesus entrando em Jerusalém no burrico, lá no jumentinho, olha aí, nosso rei, né? Burrico 0 quilômetro, é o jumento dele. Sério, foi mó moral ali, mas era emprestado. É que nem eu andando de Ford Fusion. Olha o pastor, olha aí, ó. O carro estaciona até sozinho. Daqui a pouco eu saio do carro e dou a chave pro dono, né? Porque não é meu. Então, esse é o ponto, meus irmãos. Será que eu tenho cuidado, voltar do ponto aquele em cima, né? Não do carro, dando do jumentinho. Será que eu tenho cuidado da minha saúde para depois não ficar reclamando, ainda botando a culpa em Deus? Será que estou cuidando da minha vida o suficiente? E o pecado vai tirando toda essa mordomia no sentido de cuidado que devemos ter na nossa vida. Vamos lá. Casamento, comunicação, comunicação amorosa, né? Intimidade física. Então veja bem, novamente. Fizemos lá aquele curso de casamento, certo? Passado 3, 4 meses, um casal de nossa igreja, que eu vou poupar o nome, fala assim, pastor, quando é que vai ter a próxima turma? Eu achei que ia indicar alguém. Tal mês a gente deve começar uma nova turma. Porque a gente quer fazer de novo. Não aprendemos nada. Passado vários anos, mais ou menos 7 anos atrás, eu creio, né? 8, não lembro mais, começamos a ênfase no hábito devocional. Ok? Começamos primeiro com o grupo de vida Vinho Novo, os adolescentes da época da igreja, que hoje já estão velhos. E aí, começamos na época com os adolescentes, lembram disso, né? E aí, no ano seguinte, começamos com toda a igreja. Tá. No ano seguinte, esse mesmo casal, em uma conversa, eu lembrei desse fato. Lembra que vocês fizeram o curso lá? Casados quase para sempre, e aí vocês queriam fazer de novo e tal, não sei o quê? Aqueles problemas que vocês tinham, como é que estão hoje em dia? Pastor, o devocional ajuda muito. Meu Deus do céu, a gente jogou fora semanas e semanas e semanas. Um dinheirão, porque não era barato aquele material, né? Era caro. E a palavra de Deus tinha todas as respostas para todos os problemas não orgânicos dos homens. Como pode uma coisa dessa, né? Eu nem sei quantas semanas eram, 8, 10, 12 semanas, eram coisas assim, horas infindáveis, cafés da manhã, não sei o quê, que não adiantou de nada. Aí marido e mulher passaram a fazer o devocional e o casamento deles melhorou. Quando o pecado não interfere. Esse é o nosso ponto aqui. Porque, meus irmãos, é muito difícil que o pecado escravizador vai deixar, por exemplo, a tua vida devocional em paz. E uma coisa vai desmoronando a outra. E vai chegar a esse ponto também. Integridade, fidelidade, disciplina, paz, alegria, ou seja, parte do nosso bem-estar espiritual. A gente precisa dar uma corrida aqui, irmãos, tá? Finanças pessoais, orçamento familiar, novamente. O grande problema não é quanto eu ganho, mas como eu uso o que eu ganho, certo? Com raríssimas exceções, meus irmãos, o que nós temos deveria dar, sobrar, dizimar, ofertar e guardar. Com raríssimas exceções. Então, meus irmãos, por isso que eu vivo dizendo, o percentual de pessoas que participam mensalmente do sustento da nossa igreja não é um problema financeiro, é um problema espiritual. Você não acredita que Deus vai cuidar da sua vida com menos do que 100% do que você ganha. É isso que você está declarando. E eu não quero aqui falar de dízimo de 10%. Se você quiser dar 8,43% ou 13,51%, crie o seu próprio nome. Este não é o ponto.
O ponto, meus irmãos, é que nós gastamos, às vezes, pequenas fortunas com coisas completamente fúteis. E a nossa oferta, estamos em mês final de oferta de missões. A nossa oferta para a obra missionária são migalhas. Pastor, essa igreja é fantástica. É a melhor igreja do universo. Não, do universo não, da galáxia. Ah, não, galáxia é menor que o universo. É o universo mesmo. Essa igreja e tal. Mas mensalmente eu não dou um centavo. Lutero dizia que o homem precisa de 2 conversões. Da alma e do bolso. Isso há 500 anos. Ele falou isso. Lutero estava certo. E o nosso tesoureiro está aqui para não me deixar mentir. A nossa fidelidade financeira a Deus nesta igreja, meus irmãos, é vergonhosa. Comparado, queridos, com aquilo que Deus tem nos dado, é vergonhosa. E eu posso dizer isso tranquilamente porque eu só conheço 2 dizimistas desta igreja. 3. Porque eu cobro dele. Não tenho a mínima ideia nem se os presbíteros são dizimistas ou são ofertantes, se você quiser usar outro termo, pouco importa. Mas por que isso acontece, meus irmãos? De novo, o pecado vai enraizando diversas áreas da nossa vida. Então agora, nessa altura, você tem que estar começando aqui, ó. Será que aqueles problemas que eu estou tendo no trabalho, na escola, será que a completa bagunça na minha saúde, no meu sono, no meu descanso, será que meus problemas de casamento, será que não tem uma raiz bem lá atrás? É como Hebreus fala da raiz de amargura, que ela vai contaminando os outros, quanto mais eu mesmo, em diversas áreas da minha vida. Filhos, cuidado amoroso, instrução, disciplina, ser um modelo. Então eu vou trocando isso que a palavra de Deus fala que eu tenho que ser por qualquer outra coisa. Para trabalhar mais, botar mais dinheiro em casa, botar mais comida na mesa, certo? E os filhos mal sabem que eu existo, né? Amigos, relacionamentos, atividades sociais, honrar os outros. A minha parte de relacionamento, e nós tratamos isso essa semana em um áudio para a nossa igreja, também não vai lá muito bem. Irmãos, veja bem, é impossível você ser amigo de todo mundo. Nós já somos um universo de 200 pessoas, incluindo os bebês, é claro, mas né? Vai ter bebê que vai gostar de você, vai ter bebê que não vai gostar de você. É impossível todo mundo gostar de você, todo mundo se dar bem com você, né? O que não pode acontecer é as pessoas não gostarem de você, terem problema com você, que aí já é uma questão de relacionamento e tem que ser resolvido. Meu ponto aqui é, quem são seus amigos? A minha convicção pessoal, meus irmãos, é que você pode ter bom relacionamento com o camarada lá da pelada que você joga, né? A colega lá do clube de crochê que você frequenta, ou qualquer coisa assim. Mas amigo, biblicamente falando, eu não consigo enxergar um que não seja meu irmão em Cristo. Então tem aquele camarada que foi criado comigo desde pequenininho, literalmente desde o jardim de infância, né? Tal. E ele é satanista, por exemplo. Coisa leve. Então ele mas é uma pessoa muito legal, tá? Pagador dos impostos, trabalhador, o cara é bom pai de família, mas é satanista. Aí eu vou dizer para ele assim, pois é, meu querido, eu estou numa luta espiritual muito grande e tal. Aí ele, eu tenho a resposta para você. Tudo isso lhe darei. Ele até cita o texto do caboclo lá, do Coisa Ruim. Não tem como, meus irmãos, é uma cosmovisão completamente diferente, eu vou mais além. É muito difícil ser melhor amigo de um crente carnal. Ser um bom amigo de um crente carnal, eu já tentei. Nós estamos em estações diferentes. O camarada só falava de coisas fúteis. E quando eu começava a falar da viagem missionária, a banda que eu tinha quando era infância, a gente ia tocar, a bênção que tinha sido, ele meio que desligava. Se tivesse celular, ele começaria, naquela época, né? Está completamente desinteressado disso. Como é que você é o melhor amigo desse camarada? O melhor amigo, meus irmãos, isso vale para o casamento também, ele aproxima de Deus. Ele lhe aproxima mais de Deus. E você a ele de Deus também. Certo? E obviamente as amizades vão ser prejudicadas pelo pecado escravizador. E finalmente, irmãos, igrejas, estudo bíblicos, devocionais diárias, oração, testemunho. É muito complicado. Por exemplo, né? Eu estou com ódio da Paola. Ódio. Porque a Paola me fez muito mal. Sabe qual a melhor coisa que eu posso fazer, meus irmãos? A melhor coisa? Orar por ela. É muito difícil você continuar
odiando alguém por quem você ora, a não ser que você só ore salmo precatório, mas não é isso que eu estou me referindo, né? Senhor, pesa a tua mão, não é isso que eu estou falando. É orar por ela, não contra ela, né? E aquilo, meus irmãos, Deus vai dizendo assim, tá vendo só? Ela não é tão ruim assim. Você só está morto de raiva porque você não gostou do que aconteceu. E Deus vai tratando nosso coração, ele deve se arrepender. Então, meus irmãos, o pecado vai evitar isso, porque ele não quer que você ore. Ele não quer que você tenha devocional. Quantas vezes eu já tive a conversa com gente, né? Tudo bem, meu irmão, minha irmã, temos sentido a sua falta, o cometa Halley passa mais do que você na igreja, o que está acontecendo e tal? Não, pastor, eu não estou bem. Não, que você não está bem eu já sei, conte uma novidade. Eu nunca vi alguém assim, Deus, pastor, eu estou muito bem, por isso eu estou ausente da igreja. Eu nunca vi isso na minha vida. É a mesma coisa que alguém dizer assim, depois que eu comecei a beber, minha vida melhorou. Eu já vi inúmeras vezes o contrário. Então, quando alguém vem me dizer não estou bem, isso eu já sei. Por quê, meus irmãos? O pecado vai comprometer o seu desejo de comunhão com os irmãos, de estar junto, de estar presente na obra de Deus, na casa de Deus. Queridos, olha só, para finalizar esse ciclo, 3 amores que você tem que checar constantemente na sua vida. São frases simples, mas dá para você pensar o resto da vida sobre isso. Amar a Deus, amar a palavra de Deus e amar o povo de Deus. Se algum desses 3 amores não estão sendo vividos intencionalmente e intensamente na sua vida, vigia. Vigia, vaso. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Ah, pastor, o primeiro nem precisa, né? Amar a Deus sempre ama. Aham. Se me amarem, vão guardar os meus mandamentos. Então é melhor você voltar no primeiro amor e dar uma checada ainda assim. Você vê como dá para você meditar o resto da vida sobre isso? Amar a Deus, amar a palavra de Deus e amar o povo de Deus. 3 coisas, meus irmãos, são impossíveis de ser retiradas da experiência cristã. Vamos lá. Agora, queridos, e aí? Estamos nas mãos do pecado escravizador? Não. Nosso próximo tópico, Deus destruiu o poder de Satanás. Satanás, o principal adversário de Deus e dos homens, tem grande poder maligno, enquanto príncipe deste mundo. Parte do seu plano diabólico é enganar a humanidade, acusar os crentes diante do Senhor e enfraquecer os filhos de Deus, encorajando-os ao pecado. Jesus Cristo, pela sua morte redentora e ressurreição vitoriosa, venceu o poder de Satanás. Esta vitória foi concedida a todos quantos estão em Cristo, ou seja, os crentes, e está a seu dispor, meu e seu. Romanos 6, 5 e 6. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Apocalipse 12, 10. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Amém. Sobre isso, meus irmãos, primeiro, vamos fazer rapidinho aqui uma aulinha de demonologia, né? De doutrina de Satanás, né? Vamos lá. As características e o poder de Satanás. Letra A, Satanás, mencionado em escrituras também como diabo, adversário, inimigo, destruidor, dragão, acusador, serpente, tentador, na cultura popular como cramulhão, coisa ruim, dedo magro, assim por diante. Satanás é o príncipe dos seres celestiais caídos e o maior inimigo de Deus e do homem. 1 de Pedro 5,8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Muito bem. As escrituras descrevem Satanás como? Que ele é um pecador desde o começo. Amados, eu vou pedir licença. Esse texto aqui, inclusive, nós estudamos em demonologia aqui na nossa EBD. Você pode confirmar, certo? Eles fazem um retrato daquilo que a letra diz, tá? A número diz, aliás, desculpe. Pecador desde o princípio, homicida desde o princípio e pai da mentira, inclusive é Jesus falando sobre isso. Um impostor, com aparência de anjo de luz, mas cheio de maldade. Ele é o tentador, tá? Diabolicamente astuto. Número 5, ele é instigador da queda do homem, certo? Ele não
fez o homem pecar, mas ele favoreceu em tudo para que aquilo acontecesse. E ele é semelhante, olha interessante, irmãos, semelhante a um leão que ruge. Tá? Ele não é o leão. O texto que acabou de ser lido, de 1 de Pedro 5,8, diz que ele está como leão, certo? Na verdade, ele se acha, ele está fantasiado de leão e fica ali, né, fingindo seu rugido, porque ele sabe que muitas vezes nós acreditamos. Caímos no engano dele, caímos na falsidade dele. Então, semelhante ao leão que ruge, a uma serpente, a um dragão. São figuras de linguagem, irmãos, aqui, com exceção da serpente. Eu não tenho evidências para dizer que ele literalmente não tenha se apresentado como uma serpente em Gênesis capítulo 3, mas a questão do leão e a questão em Apocalipse como dragão é uma figura de linguagem, ok? Muito bem. Diante dessa descrição de Satanás, irmãos, dá para entender que não podemos encará-lo com levianidade. O que é ser leviano? Né? Tratar Satanás como se ele não fosse nenhuma ameaça. Ele é uma ameaça real. Ele é um perigo real e imediato o tempo todo ao nosso redor. Contudo, ele não é uma força independente de Deus. Ele não age à revelia de Deus. Como também Lutero disse, o diabo é o diabo de Deus. Ele vai até o limite que Deus permite. O livro de Jó nos ensina isso de forma abundante. Ok? Então é importante entendermos isso, irmãos, que apesar dele agir nos seus ardis, ele está sempre agindo debaixo da supervisão e da permissão de Deus, porque Deus tem um propósito com isso. Pastor, mas e se Satanás tentar e eu cair? Certo? Deus está demonstrando para você, através disso, o quanto você precisa de mudança, arrependimento, maturidade naquela área específica em que a tentação de Satanás foi tão eficaz na sua vida. Agora, é importante salientar também, meus irmãos, que eu não sou uma página em branco, tá? Certo? E lá vem Satanás com um pote de tinta preta, né? E fala assim, e aí? Quer manchar essa parede branquinha? Eu não sou essa parede branquinha. Porque parece, meus irmãos, que a gente está aqui de boa, né? Sem problema algum. E Satanás vem, ou até mesmo ele joga a tinta. Na verdade, meus irmãos, a tentação ou a concretização da tentação, ela só é uma manifestação do mal que já está no meu coração. Então, Satanás nunca me tentaria, por exemplo, não sei, a mim, por exemplo, como comida. Não. Ele não vai perder seu tempo. Ele não vai simplesmente dizer assim, vou transformar esse cara num glutão. Porque não é minha vibe, irmãos. Realmente não é. Eu sou da parte da população que come para viver, não vive para comer. Na verdade, pulo refeições com uma tremenda facilidade. Então não vai perder tempo com isso. Mas ele sabe, né, que eu gostaria muito de dirigir, em lugar de um Chevrolet, dirigir um Caterpillar, como o meu tênis. Caterpillar é a marca de retroescavadeira, maquinário pesado. Já viu quando vem, irmãos, aquele Caterpillar assim? Todo mundo encosta assim, né? O medo daquele negócio relar no seu carro e jogar você lá. Eu queria um Caterpillar daquele para poder, porque todo mundo ia sair da minha frente, ia poder chegar nos lugares rápido. Só que eu tenho trabalhado isso, tá? Que é para essa igreja que ore, Deus tem misericórdia da minha vida. E eu tenho me policiado a dirigir bem abaixo da velocidade, sair antes para não ter pressa para chegar nos lugares, para controlar a minha necessidade de andar 75, 80, 85, 90. O céu é o limite. Para que limite se tem aquele odômetro, né, velocímetro todo ali para preencher e poder ir com mais calma? E tenho conseguido, e o medidor de economia de combustível no meu carro é a prova disso. Mas o desejo pelo Caterpillar está lá. Aí já pensou? A Satanás disse, vai ter um sorteio de um Caterpillar com ar-condicionado e 4 lugares. 5, eu tenho 3 filhos. 5 lugares. Né? Vai dar para botar todo mundo. Vou fazer o número dele ser sorteado. Deus, posso? Deus diz, pode. Meus irmãos, não vai prestar esse carro na minha mão. Pastor, ninguém sorteia Caterpillar. Tá bom, como é o nome aqui? O Hummer, né? Aquele carro que era do exército e transformaram um carro de passeio nos Estados Unidos. Gente, ele ocupa uma vaga e meia. Sério?
Ele é tão largo, tão grande. Eu nunca vi alguém dizer assim, eu vou dar uma fechada nesse hammer aqui, porque não, só respeita. Você entendeu o ponto da tentação, né? Então, cada um lutando dentro do seu quadrado, né? Aí tem alguém, gente agradecendo aí, ai, graças a Deus que minha tentação é só uma picanha. Pois é, talvez você não devesse agradecer, porque nenhuma tentação é boa. Letra C. O poder de Satanás é enorme, pois ele rege um amplo reino de anjos caídos e seres demoníacos, certo? Então, meus irmãos, quantos demônios há? Não temos a mínima ideia. O único dado matemático que nós temos é que para cada 2 anjos tem um demônio. Não é isso? Não, o texto que diz que ele caiu com 1/3 das estrelas do céu, metaforicamente falando, que 1/3 dos anjos participaram da rebelião de Satanás. Bem, a boa notícia é, estamos em vantagem, 2-1, certo? Mas mesmo que fosse, meus irmãos, 90% demônio, 10% anjos, eu ainda estou do lado dos anjos porque eles têm Deus do seu lado, ok? Então o ponto aqui, meus irmãos, é que pouco importa, mas a network, a rede de Satanás é vasta e ela não pode ser desprezada. Número 2, é o príncipe das potestades do ar e tem o mundo inteiro, o sistema ordenado do mundo sob o seu poder. O mundo jaz no maligno, já diz a palavra de Deus. 3, é o Deus com D minúsculo, tá? Está lá em 2 Coríntios 4:4, o príncipe e o enganador deste mundo. Em Coríntios 4:4 fala, meus irmãos, que ele está cegando o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça o evangelho de Cristo. Então, é importante saber que esta cegueira ela tem um limite, que é quando Deus chama o seu, né, pelo chamado irresistível da graça de Deus, e aí nem mesmo a cegueira de Satanás consegue funcionar. 4, tem por filhos, entre aspas, aqueles que não estão em Cristo, que não são crentes, e os mantém sobre o seu poder. 5, foi sempre contrário à obra de Deus e prosseguirá em sua oposição. Como que ele faz isso? Afastando a palavra de Deus do coração dos descrentes, para que eles não creiam no Senhor Jesus Cristo e não sejam salvos. É a parábola dos solos, né? Letra B, cegando o entendimento dos incrédulos para que não possam ver a luz das boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, o texto que acabamos de mencionar. Usando falsos mensageiros, preste atenção, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos messias. Como o pastor Judy Clay falou com bastante propriedade, o falso mestre é falso, mas ele ainda é mestre. E é por isso que ele engana tanta gente, porque ele aprendeu, né, pela lábia dele, pelo ensino dele, a realmente tocar exatamente no que as pessoas querem ouvir, e não realmente o que a palavra de Deus lhes diz. Letra D, distorcendo a palavra de Deus. Letra E, usando o poder demoníaco para escravizar os descrentes em adoração falsa e para afligi-los fisicamente. Está falando aqui de possessão demoníaca que é real, porém é muito menos ocasional do que nós vemos aí na televisão e falsas igrejas e tal, mas ela é real e o único remédio para uma pessoa possessa de demônios, ele tem 2 etapas. Primeiro, libertação pela autoridade do nome de Jesus. Segundo, imediata conversão. Ok? É um perigo alguém liberto de uma possessão demoníaca que não venha se converter. Porque Jesus diz que a casa está agora limpa e se não há ocupante, no caso Espírito Santo, aquele demônio volta com 7 piores. Está na sua Bíblia esse texto. Então, meus irmãos, o grande perigo é achar que você é a moça do poltergeist, né, a mulher lá que libertou a casa da assombração e agora o seu trabalho acabou. Não! Imediatamente você tem que falar a essa pessoa sobre o Evangelho de Cristo, o que aconteceu com ela e que ela precisa de arrependimento, conversão, para que ela esteja agora protegida de reincidência. Pior ainda, né? Muito bem. Semeando joio no meio do corpo de Cristo. Olha que interessante, irmãos. A palavra de Deus fala em Mateus capítulo 13 que é o inimigo, que é Satanás que coloca falsos cristãos dentro das igrejas. Como é que ele faz isso? Com tridente e capa preta? Não. Gente bonitinha, gente respeitada, certo? E que nós precisamos continuar pregando o evangelho e essa doutrina, porque dificilmente essa pessoa aguenta isso durante muito tempo. A máscara cai, ela sai até de maneira muito elegante, mas vai embora, porque não aguenta. Tentando os crentes ao pecado, né? Atos 5:3, passamos por esse texto na nossa exposição, quando ele tenta Ananias e Safira.
acusando os crentes continuamente diante de Deus, por isso que ele é chamado nosso acusador, conspirando contra os filhos de Deus e tentando desviá-los, e finalmente introduzindo sofrimento na vida dos filhos de Deus, mas sempre dentro das limitações impostas por Deus. E aí a apostila repete a minha menção de Jó, capítulo 1, tudo debaixo da permissão de Deus. Então, o que nós vimos aqui, irmãos? As características e o poder de Satanás. Nós vimos o poder de Satanás como algo enorme, certo? Agora, nós temos que entender que ele tem limitações e que ele vai ser julgado, tá? Número 2. O poder e as habilidades de Satanás não são equivalentes às de Deus, pois Satanás é um ser criado. Tudo quanto foi criado, independentemente de quão poderoso seja, está sujeito ao poder do Senhor Jesus Cristo ressurreto. De novo, aquela figura, aquele meme que gira nas redes sociais, né? Satanás e Jesus fazendo a queda de braço, aí a legenda, para quem você vai torcer? Que coisa mais idiota. Que coisa mais ridícula. Coloca, meus irmãos, o Deus Criador de todas as coisas, que Colossenses diz que nada existe sem que esteja sustentado por Ele, como ser criado. Ah, pastor, mas é Satanás. Meus irmãos, isso é falta de Bíblia. É gente até bem intencionada, mas esse é o tipo de evangelicalismo que nós temos tido no nosso Brasil. Quando que Deus ia fazer queda de braço com Satanás? É uma teologia cristã falsificada meio yin-yang, onde Deus e Satanás são forças equivalentes e opostas. Então é importante, meus irmãos, rechaçar isso com toda a nossa força, porque isso não é teologia bíblica, de maneira alguma. Desculpe. Satanás, letra B, pode fazer e possuir apenas aquilo que Deus permite. Letra C. Satanás foi amaldiçoado por Deus, já foi julgado e será finalmente lançado no fogo eterno com os seus anjos, os demais sedutores e os descrentes. Todas as passagens estão aqui, irmãos, que confirmam tudo isso. Letra D. Jesus veio ao mundo para publicamente destruir, tornar inoperante as obras do diabo e despojar de autoridade os principais e potestades que estavam sob o controle de Satanás. Jesus obteve vitória completa sobre as tentações de Satanás, Mateus capítulo 4. Enquanto esteve na terra, Jesus também ilustrou a derrota de Satanás, exercendo poder sobre os demônios e levando-os ao reconhecimento da autoridade que ele tem sobre eles. Então, os demônios falavam, sobre quem era Jesus, e Jesus, inclusive, os mandava se calar. Letra E. Pelo seu sacrifício, Jesus venceu o poder da morte detido por Satanás e livrou aqueles que estavam sob a escravidão satânica, cancelando a dívida do pecado, dando-lhes a vida eterna e trazendo-os para debaixo do seu cuidado protetor. Embora Satanás possa tentar um crente para que ele peque, o crente possui o poder inigualável de Cristo. Pode então derrotar Satanás em cada tentação e sem pecar. A despeito do enorme poder de Satanás, o crente que depende do poder e dos recursos do Senhor já obteve vitória sobre Satanás. Pode estar ciente da estratégia do maligno e resistir firme contra elas. O crente submisso a Deus pode resistir ao diabo e ser mais que vencedor em Cristo Jesus. E finalmente, irmãos, letra G, Satanás vai se opor aos seguidores de Jesus Cristo, especialmente quando estes proclamarem a mensagem libertadora das boas novas. Todavia, mesmo enfrentando forte oposição por parte dos poderes demoníacos, os verdadeiros discípulos de Cristo possuem a autoridade dele sobre os terríveis servos de Satanás. Por que, meus irmãos, nós estamos falando de Satanás, de uma lição sobre pecado escravizador? Porque é muito comum, quando estamos lidando com algo que não conseguimos vencer na área espiritual, no fundo, a gente colocar a culpa no diabo. Então, a nossa apostila gastou aqui, meus irmãos, bons minutos nossos e 2 páginas praticamente ou mais, para mostrar a nós o verdadeiro entendimento de Satanás, ou sobre Satanás. Ele é real, ele é poderoso, não se pode menosprezá-lo, nem brincar com ele, ok? Mas ele jamais, preste bem atenção, meu irmão, ele jamais escravizou você a qualquer pecado que esteja acontecendo na sua vida. Não foi ele que fez isso.
ele pode ter tido um papel, ele pode, inclusive, estar sendo bastante ativo na tentação que leva você àquele estado, ok? Mas ele não é o principal responsável. Ele não pode ser usado como desculpa, como bode expiatório. Essa é uma boa palavra. Todo mundo entende o conceito de bode expiatório, né? É aquele que leva a culpa no meu lugar. Inclusive, esse conceito vem da lei mosaica, certo? Muita gente no mundo que usa essa expressão mal sabe que ela vem da Bíblia. Então, Satanás não pode ser o nosso bode expiatório. Não pode ser, olha, a serpente me mostrou, me ofereceu como Eva fez, eu a tomei e a comi. Satanás fez o seu papel em Gênesis capítulo 3, mas quem olhou para a árvore e viu como desejável, não é isso que diz o texto? Foi Eva. E logo depois Adão. Eles são os verdadeiros responsáveis pelos seus pecados. Ok, irmãos? É claro que há muito mais do que apenas a responsabilidade do diabo em tudo isso, ou a participação, entender a participação dele, mas isso vai ficar para a parte 2 do nosso estudo sobre pecados escravizadores. Para encerrar hoje, irmãos, número 3. Envolvimentos satânicos não devem ter lugar na sua vida. Meio chovendo molhado, mas vamos lá. A adoração a Satanás ou o envolvimento com qualquer prática a ele relacionada é abominável aos olhos de Deus e proibido por ele. Vamos, por exemplo, em Levíticos 20, versículo 6, aqui. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Pastor crente nunca faz isso, é o que você pensa. Uma das igrejas, da igreja que nós passamos anteriormente, e até recentemente pastoreada pelo pastor Marcelo, há 23 anos atrás, quando nós chegamos, no mínimo 5 a 8 pessoas da congregação consultavam a benzedeira. O filho estava doente, quarta-feira na oração, sexta-feira na benzedeira. Eu vendo aquela história. Aí alguém veio para mim, meus irmãos. Imagina, eu já sou assim tão compreensivo, tolerante com 49, imagina com 20 e poucos. Pastor, isso é cultural. Que cultural? Chamei, falei, minha irmã, você acha que Deus é brincadeira? Você acha que Deus se divide com demônios? Demônios, pastor? É. Quem você acha que a benzedeira está invocando? São Paulo de Tarso? Sei lá. Quem você acha que ela está falando com Jesus? Em pleno século... Bem, 20, no caso. Cheguei aqui no século 20, né? Século passado, né? Quase século 21. E detalhe, irmãos. Você pode até dizer, pastor, mas não era gente simples, gente sem muito estudo e tal. Ok. Eu já vi isso na casa de gente, graças a Deus não era minha ovelha, muito bem esclarecida. Um monte de simpatia. Cheguei na casa de uma pessoa, quando eu trabalhava com informática, crente lá, aí tinha um pote de sal grosso, com cabeças de alho ao redor, e tinha outra coisa no meio que eu não sei bem o que era. E do lado uma Bíblia aberta no Salmo 91, outra crendice, diga-se de passagem. Qual a utilidade da Bíblia aberta no Salmo 91 na sua casa? Absolutamente nenhuma. Pastor, é melhor do que um Buda. Não, não é. Porque você está diminuindo a palavra de Deus. Está posando de espiritual. O resto da Bíblia está toda ali novinha, branquinha, nunca viu. Da página 91 está amarela. Porque só é aquela que a pessoa abre. Todas as Bíblias da minha casa estão fechadas e são abertas para ler e fecha de novo. Não precisa ficar expondo para coisa nenhuma que vai estragar. Vai marcar minha Bíblia, irmãos. Eu deixei de ontem à noite aí aberta no texto. Né? Deixa fechadinha e vai abrir hoje à noite de novo para a pregação. Entende, irmãos? Será que nós temos crendices? Estamos flertando com coisas da nossa cultura? E aí, meu irmão, vai dar certo? Tomara.
São coisas culturais, meus irmãos, que a gente acaba fortalecendo no nosso meio, né? E isso não é necessariamente você estar lá acendendo a vela para o diabo, mas a gente deve pular fora disso daí. Você deve destruir quaisquer artefatos, bijuterias, livros, utensílios, imagens ou outros objetos que estejam em seu poder e tenham alguma ligação com a adoração a Satanás, o demonismo, o espiritismo, a idolatria, eu poderia acrescentar aqui, outras práticas ocultas e assim por diante. Você não deve se associar com aqueles que estão envolvidos em práticas satânicas. É meio óbvio, ululante, mas é importante destacar aqui, irmãos, porque a apostila ela trata do doutor em teologia até o novo convertido, né? Então, tem que ser lembrado isso no meio da igreja, porque tinha que ser lembrado na igreja que eu pastorei anteriormente. Então, você vê, não está tão distante da gente assim, tá? Então, o novo convertido, você no discipulado, você precisa, às vezes, fazer discipulado. Sempre aconselho que você faça, às vezes na casa da pessoa, às vezes na sua casa, né? Mas é importante, porque aí você vai ver determinadas coisas, você pode dizer, meu irmão, com amor, com carinho, com verdadeiro zelo pelo irmão em Cristo, isso é algo que não convém mais a você e tal, né? E explicar sobre imagens, sobre outras coisas assim por diante, símbolos, né? Eu uma vez estava aconselhando uma pessoa e tinha um pentagrama, e ela não tinha a mínima ideia do que aquilo significava. Aí eu falei, olha, esse aqui é o símbolo do satanismo. Não acho que você botou aqui para você estar adorando Satanás, mas realmente não é uma coisa, meus irmãos, que convenha, né? Eu vou pendurar aqui uma cruz bem bonita, do lado um pentagrama. Pelo amor de Deus, não faz sentido esse tipo de presença no nosso lar, né? De novo, meu irmão, essa casa deve estar cheia de demônio, porque ela tem um pentagrama. Não é isso que eu estou falando. Estou falando, meus irmãos, a diferença assim, da coisa bem hardcore, certo? A pessoa está envolvida com isso, ou com crendice popular, ou com essas coisas que tem na nossa cultura, mas até mesmo a mera identificação com isso. Não deve estar presente na nossa vida. Isso, eu acho isso tão sério, irmãos, que uma pessoa me perguntou sobre tatuagem, os irmãos já sabem a minha opinião, para mim, sinceramente, é uma coisa completamente dispensável, tá? Mas não tem absolutamente nenhum valor, ou positivo ou negativo espiritualmente falando. Nunca faria, na verdade tenho medo até de agulha de crochê, quanto mais de alguém pinçando a minha pele com tinta. Mas o irmão me perguntou se deveria tirar suas tatuagens. E eu falei para ele, essa daqui eu tiraria. Por quê? Porque era uma tatuagem religiosa, né? E eu acho que aqui vale os seus 5 mil reais que você vai gastar de tratamento a laser para tirar. Porque é complicado, você toda hora alguém olhando para essa tatuagem aqui, você diz assim, olha, mas eu não creio mais nisso aqui não, tá? Não creio mais nisso aqui não, tá? Então é melhor você tirar o negócio do que ficar propagando a ideia de que aquilo é algo bom, né? Religiosamente falando. E o resto das tatuagens ia dar uma grana enorme para tirar. Eu falei, deixa, já passou, não há necessidade aí. Muito bem, meus irmãos. Abster-se de qualquer ligação com práticas satânicas não é suficiente para capacitá-lo a estar livre do pecado e experimentar mudanças na sua vida. Essa capacitação vem apenas pelo novo nascimento espiritual, pela permanência constante em Jesus Cristo e pela obediência fiel à palavra de Deus. Então, a pessoa foi liberta, né, de práticas satânicas ou de possessão, foi aquilo que eu falei agora há pouco. Ela precisa nascer de novo. Sem evangelismo, a pessoa continua, ou pior ainda depois, sob a influência de Satanás. Ok? Então, meus irmãos, nós vamos continuar na semana que vem. Dá uma viradinha aí, por favor. Aqui são tarefas, né, que eu creio que você já fez. Para pecados escravizadores, parte 2. Certo? Então, nós vamos continuar vendo coisas como, por exemplo, a armadura de Deus, né? Como ela funciona contra o pecado escravizador. Nós vamos ver sobre... A armadura é bastante coisa, eu nem lembrava tudo isso. Antes dela, na verdade. Perdão. Nós vamos ver sobre, aqui na parte dos princípios, sobre como interromper imediatamente a prática de qualquer pecado que o manteve escravo ou exerça controle sobre você. Então veja bem, meus irmãos, o foco do nosso tempo devocional, de um estudo, precisa ser isso, ok? Então, eu me lembro no seminário que havia um livro, né? Eu não lembro agora o título, estou tentando lembrar aqui, que o nosso professor, Átila, ele levou na capela, né? E eles fizeram um esquete antes da mensagem que ele ia trazer, né?
em que o pessoal desfilava com livros, né? Aí um procurava, estava com o livro do, acho que é do Packer, J.A. Packer, em busca de Deus. Aí ele posava com o livro bem, né, assim e tal, porque todo mundo precisava ver o título do livro, ele está em busca de Deus e tal. Aí tinha outro que vinha lá, né, a busca pela santidade e tal. E aí vinha o irmão que estava com um livro que era tipo, sei lá, como vencer a fofoca. O sketch foi muito engraçado, meus irmãos, mas é interessante porque aquilo que você está lutando é que deveria estar ocupando o seu tempo de pesquisa, de investimento. É o que você deve estar lendo sobre. A internet está aí. Ótimos sites estão aí, outros muito ruins, onde você pode ler bons textos, bons artigos sobre aquela área que tem sido uma luta particular na sua vida. Certo? Você luta com pensamentos pecaminosos, você luta com ira, você luta com procrastinação, você luta com desorganização geral da sua vida. Disciplina espiritual para você, nunca vi, nem sei o que é. Então é isso que a gente deve focar. Como eu vou resolver essa área da minha vida e me libertar desse pecado escravizador. Ok? Vamos orar, meus irmãos. Terminar o nosso tempo de hoje, pedindo a Deus que nos abençoe na nossa caminhada contra essas áreas da nossa vida, onde precisamos glorificar melhor ao nosso Deus e exaltar o nosso Senhor. Deus querido, obrigado porque Tu sabes, ó Deus, que somos pó, Tu sabes, ó Deus, que nos é impossível, ainda na carne, viver de maneira plena. Contudo, Tu ainda nos exorta à santidade, a não nos conformarmos com a nossa incapacidade e limitação, mas muito pelo contrário, usar, ó Deus, como um desafio para uma constante busca, uma constante, ó Deus, a negação a nós mesmos e ao nosso eu, para que possamos, ó Deus, glorificar o Senhor através de nossas escolhas, decisões, de nossa santidade em geral. E isso, ó Deus, passa diretamente por vencermos os pecados recorrentes, escravizadores da nossa vida, que constantemente têm invadido áreas diversas e roubado, Deus, a alegria da nossa vida, da nossa salvação. Abençoa, Pai, a nossa tarde de descanso e a noite. Abençoa, Pai, o nosso culto, não apenas aqui, mas em todas as igrejas que verdadeiramente exaltam o Senhor e buscam a Tua palavra. É por isso que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.